Professor, isso é uma coisa a gente até tinha sala, né? A gente só não tinha o professor. Só não tinha o professor. Cara, mas isso é uma coisa que você fala que eu até ia perguntar. Eu acho que antigamente, né, um pouquinho assim, antes da idade dos meus pais, os meus pais, eles respeitavam muito a escola, sabe? Então, assim, o professor falava pra mim, cara, o Lucas tá precisando de uma ajuda aqui. Os meus pais escustavam no professor. E, poxa, eu lembro que chamavam a gente pra conversar na sala lá, puta, quando chamavam meus pais, eu ficava, caralho, eu vou me fuder em casa já, sabe? Puta, não por causa das notas, porque eu sempre fui um menino bom de nota, mas o meu problema era comportamento, era mais a relação, assim, comportamental. E aí, cara, eu lembro que isso foi uma coisa muito massa, porque ao mesmo tempo que eu sofria na escola com isso, né, eu não tava confortável, tava lá no caos. Então, pessoal, a teoria do caos é, se você tá confortável em um lugar, né? Eu não lembro qual que é de novo o bichinho lá que você deixa ele no laboratório sem interferência, sem nada, só dentro do negocinho lá. Ele não se desenvolve, ele vira eternamente aquela paradinha. Se você joga essa mesma coisa num oceano com adversidades, predador e tal, ele acaba se tornando uma linda caravela. Então, tava eu lá na adversidade, porra, não vamos o Lucas tá com problema, não vamos botar ele expor, não, vamos resguardar ele. Meus pais, não, caralho, você tá com problema, você vai lá resolver esse teu negócio, né? Então, porra, eu sentia isso e foi bom, porque me fez amadurecer, ver que, não, porra, eu preciso, isso aqui tá afetando a minha vida e tal, vou lá, melhorou, eu vi drasticamente a diferença. E, cara, mas isso, em contrapartida, passaram-se os anos, né? Eu virei pai, tenho uma pequenininha, e chamaram a gente pra conversar no colégio, né? Porra, na época que eu ia, era tipo, pô, me chamaram meus pais pra conversar, fodeu. E o professor falava na tranquilidade, assim, cara, quando eu cheguei pra conversar com a professora da minha filha lá, minha filha é pequena, eu fico imaginando como é que tá isso pro pessoal mais velho. Parece que a professora tava pisando em ovos com o que ia falar assim pra gente, deixa eu ver se esses pais não vão bater em mim, sabe? Falei, cara, pelo amor de Deus, eu falei, professora, não, ó, gente, que aqui não é pra você ter cuidado com o que você vai falar, a gente compartilha aqui do mesmo ideal, a gente escolheu a escolinha porque vocês compartilham no mesmo ideal que a gente, então se ali se tiver, né, distorcendo dos valores que a gente compartilha de vocês, não é pra você pisar em ovos não, você pode falar na cara dura, sabe? Então, cara, isso foi uma coisa que eu vi uma diferença muito grande em poucas gerações, não sei se, né, faz tempo ou não que tá acontecendo, mas, porra, eu achei uma diferença muito drástica, cara, isso. E me preocupa daí, né, porque, porra, até onde os pais vão ficar passando a mão na cabeça do filho, né, com coisa que tá acontecendo errado na educação lá na base? Não pode, né? E, infelizmente, a gente acaba criando, aliás, desculpa, mas aí não é a gente professor. Mas, assim, a família acaba criando um ambiente mentiroso pro filho. Sim. O teu filho vai ter problemas, ele tem que se relacionar, ele tem que resolver os problemas. Alguns problemas são de relacionamento, outros são problemas de matéria, vamos dizer assim, de desenvolvimento de ferramentas. Cara, seja bem-vindo à realidade. O que você quer pro teu filho? Você quer um ambiente mentiroso? Então, interfira negativamente na escola. Pronto. Fale que teu filho, tudo que ele faz está certo. Desculpa, mas o ambiente que eu trabalho e o que nós temos aqui, em todos os lugares que eu trabalhei, eu não fiz só coisas certas. Não, a gente é importante inteligência emocional eu teria se a vida inteira, até meus, sei lá, 18, 19, 20 anos, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Em 20 anos, tudo que eu fiz, é tudo lindo e maravilhoso. Aí chega aqui o meu chefe e fala, Diego, vem aqui. Às vezes pode falar alguma coisa numa boa, assim. Sim. Diego, não pode fazer isso. Isso aqui não tá... Cara, tá errado. Como que eu vou me comportar? Em 20 anos de vida eu não sei o que é não sei receber um não. Então, hoje, infelizmente, a escola torna-se um ambiente mentiroso se a família promove isso. Porque daí a família quer interferir tanto, e a escola precisa ter matrícula, aquela história que você já conhece, que a família acaba criando um ambiente que não existe. Sabe? Um ambiente que, na realidade, aqui no mercado, não é só mercado de trabalho, mas ali no condomínio, ali na farmácia, Sim. Cara, no restaurante que você, tô esperando mesa aqui e tal. Não existe esse ambiente perfeito. Sim. Existe um ambiente de pedir licença, bati em você, desculpa, Até porque a gente vive na sociedade, Exatamente. Né? Todos os microambientes são assim. Sim. E daí a escola não vai ser? Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, outra coisa que eu ia perguntar pra você, assim, que isso é uma coisa que, porra, corre na minha cabeça bastante. O pessoal fala muito do conteúdo que a gente aprende na faculdade, tá muito distante do conteúdo que é aplicado no mercado, na prática, né? Putz, eu senti isso quando eu saí pro mercado, tem muita gente que sente isso, e a gente vê até as faculdades, assim, né? Elas migrando um pouquinho, não vamos fazer o bacharelado, vamos ir um pouquinho mais pro tecnólogo aqui, porque
o pessoal meio que está precisando, vê bastante gente reclamando de mão de obra também, né? Uma das coisas que eu acho que, e até quero que você compartilhe daí a tua visão sobre isso, é que, cara, eu acho que assim, a gente na faculdade, muitas vezes você está vendo coisas bem abstratas, né? Então a gente está lá no conteúdo abstrato pra caramba e que futuramente, pô, você vai utilizar um software para fazer aquilo ou alguma coisa assim. Mas o que eu acho que está faltando, assim, para a gente conseguir assimilar bem isso, é que, por exemplo, putz, a abstração é bom para a gente entender o conceito, né? Pô, a gente conseguir entender o conceito do bagulho como um todo, para daí aquilo ali desmembrar para outras coisas, que eu acho que é onde está o pulo do gato das paradas. Só que acontece que hoje, quando você vai lá na faculdade, por exemplo, né, mesmo sendo um ambiente que estimule mais a criatividade um pouquinho ali, cara, eu vejo que os conceitos eles ainda não são entendíveis, eles são decorados. Isso que é o conceito. O cara ainda não entendeu ele para desmembrar para outra coisa. Por isso que ele fica tão frustrado quando ele vai pro mercado e tipo, porra, mas tinha uma ferramenta, por que eu aprendi a fazer na mão? Não, então pera, você não entendeu o conceito do bagulho, né? Exatamente. Eu acho que vai por esse lado também. Assim. Eu acho que, infelizmente, é mais fácil, né? Eu formar padrões, né? Justamente para trabalhar ali, não é uma crítica assim, mas só limitado ao chão de fábrica. Eu só sei apertar esse parafuso aqui. Se pedir para apertar esse outro, eu já não consigo, porque eu só estudei como apertar esse. Sabe? Então, a gente não pode ter uma sociedade ou uma universidade criando pessoas assim. Isso não é universidade. Até onde você acha que o governo influencia nisso? Investimento, né? Em educação. Bastante. Se a gente tivesse assim um aporte muito grande, inicialmente teria que ser algo muito estratosférico aqui no Brasil, assim, sabe? Mas um aporte gigante de verba. E que aos poucos, daqui uns 12, 15 anos, diminuísse um pouquinho. Mas continuasse tendo. Mais uns 20 anos, daí diminuísse mais um pouco. Não ia precisar sempre ser aquele valor especificamente. Porque criar todo esse novo ambiente vai custar muito caro. Manter vai custar caro, mas não tanto quanto criar. Mas você vai gerar mais receita também, né? Isso, exatamente. Você criar, né? Gera produtos novos daí. Sim. Então, pô, hoje a gente fala assim, quando aconteceu lá a pandemia, gente, a vacina. Cara, ficaram assim, me deixa um pouco chateado, assim. Ficaram falando de marcas que não vêm ao caso aqui, todas lá fora. Vocês sabiam que aqui no Paraná, no nosso quintal, aqui, ó, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, tem um professor que estava trabalhando com a vacina? Olha que animal, né? E a gente fica, porque lá fora, né? Cara, e assim, ó, isso é um comentário que eu ia fazer lá atrás da nossa conversa. Se você vê vacina, desenvolvimento de remédios, estudos e pesquisas, gigantesco, coisa super importante para a vida de todo mundo. Lá fora, sempre tem um brasileiro no meio. Sim. Infelizmente, a gente perdeu o cara para lá para fora. Porque a gente não estimula pesquisa, a gente não estimula estudo científico. Perfeito. Aqui. Vai todo mundo para os Estados Unidos, para o Canadá, Irlanda, Inglaterra, vai todo mundo embora. E aí a gente cria coisa boa e manda para fora, porque aqui não tem... Não, cara, eu conheci lá na Austrália, né? Eu conheci ele era um físico quântico, né, estudioso, cientista aqui no Brasil e tal, e ele tinha saído daqui, ele falou, Lucas, eu saí lá do Brasil porque, cara, que incentivo eu tenho a pesquisa lá, velho. Os caras me jogam no laboratório, me dão uma verba mínima, eu tenho que, não consigo nem comprar os materiais mínimos que eu preciso ali para fazer minhas pesquisas. Cara, eu vim aqui pra Austrália, daqui ele tava com a família, tava fazendo um bico, mas dali um mês ele ia ser contratado pela universidade lá nem lembro qual que era, não sei se era eu não lembro se era de Melbourne ou de Brisbane, para fazer estudo na análise dele com verbas assim. Ele falou, cara, o que você quer? Não tem como eu ficar lá, entendeu? Porra, eu tenho 2 filhas, uma mulher, conta para pagar, a profissão que eu quero, a profissão que eu executo exige muita pesquisa, se não consigo entregar coisas boas, né? Então... E olha como esse viés na educação é estranho pra gente. A gente formou um cara, então, fudido. Ele foi para outro lugar. Então, hoje ele não é mão de obra, mas ele é um criador lá da Austrália. Ele faz parte de produtos novos da Austrália. Beleza. Tem uma colega minha de faculdade, ela é maravilhosa, ela é sensacional, assim. Fez mestrado, doutorado e tal, pós-doutorado. Cara, e recentemente, super vontade de trabalhar com pesquisa.
ela está trabalhando na educação básica, no ensino fundamental, que a gente chama de anos finais, ali, entre o 6º e o 9º ano. Com que salário? Quantos perrengues ela já passou para conseguir terminar até esse nível de compreensão assim, de pós-doc? Sim, pô, isso é... Cara, daí pro brasileiro, né, nesse sentido não vai valer a pena mesmo, sabe? Aí é absurdo atrás de absurdo, assim, ó. Em um lugar que eu já prestei serviço, a pessoa que coordena a área educacional da minha frente, né, da biologia, nunca pisou em sala de aula. A parte pedagógica é controlada pela pessoa que nunca pisou em sala de aula. A gente tem ministro da Justiça que não é formado em Direito. Então tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Sim. Né? Ou melhor, né? Várias coisas que não fazem muito sentido. Mas se a gente começasse, vamos arrumar tudo, não dá verba para isso. Mas quer começar a arrumar para daqui um médio prazo? Arruma educação, cara. Cara, eu acho que é a base, né? Acaba saindo barato, entre aspas, entendeu? Porque esse dinheiro retorna, não é imediato, mas ele retorna. A gente está aí passando geração. E todo mundo dizendo que o problema é educação. O problema é educação. E vai passando geração. Não vai ser agora, tá? Não sei se vai ser no próximo governo, que vão começar a reinvestir, porque é o contrário. Estão cortando verba de educação. Exatamente. E aí, num dia que começarem a investir nisso, eu sinceramente eu acho que meus netos não vão ver isso ainda. Meus bisnetos talvez vejam algum começo que vai demorar muito tempo para a gente investir lá no começo, na base, para ir melhorando ela. Teve um ministro que foi que ia ser candidato a presidente, o Cristóvão Buarque lá. Ele queria trazer o modelo irlandês de educação para o Brasil. E era um dos melhores modelos de educação. Ele queria trazer aqui para o Brasil. Cara, nem subiu na pesquisa. O foco do cara era a educação. Não se mexe. A gente ainda não está acostumado a pensar. O jovem nosso é influenciado pela mídia aí, que escolhe o que quer. Pelo Big Brother Brasil. Né? É o que o jovem está pensando. E aí, enquanto o jovem está pensando nisso, quando ele chegar na política, ele não vai fazer nada, porque ele não aprendeu o que era bom. Então, a gente não, ainda falando, né, ramo de educação, cara, a gente não aprende sobre política na escola. Né? Porra, é um negócio que rege ali tua cidade, estado, país, e você não faz a menor ideia, não aprende. Se você não for curioso, não quiser saber, bom, tudo bem, justifica o voto lá, nem vote, mas você não sabe nada do que está acontecendo. Mas aí eu até defendo os meus amigos professores de história por um detalhe muito simples. Eu talvez acho que vocês vão achar um absurdo isso. Você tenta ensinar, não é levantar alguma coisa, você tenta ensinar a política e o que existe dentro dela, no nosso modelo e em outros modelos. Tem família que, de novo, desculpa insistir com a ideia, mas de novo jogando contra, vem, escola sem partido, o professor fica aí militando. Cara, peraí, eu estou ensinando. Não, você ficou falando do comunismo. Você ficou falando da direita. Cara, peraí, eu não falei da esquerda? Aí pro cara que veio reclamar, eu não falei da direita também? Cara, então eu tô falando de todos, mas não enxergam. Por quê? Quando eu vou falar de esse aqui eu não quero. Viu? Você ficou falando desse aqui, ó. E assim, absurdo, a briga, absurdo, o jovem de hoje saber o que é esquerda e direita é recente. Muita gente não tem nem... Tem adulto ainda que não sabe o que é esquerda e direita. Não tem essa noção ainda. Então, assim, realmente não foi trabalhado nada. Foi muito calor dos últimos tempos, aí, dos últimos 5, 6 anos, aí, que tá esse negócio de direita e esquerda, mas ninguém sabia o que é. E aí vai continuar sem saber, porque agora, como está muito politizado, não, é melhor não falar. Se eu falar, né, pensando como professor de história, se eu falar, vão dizer que eu estou levantando bandeira, eu vou perder meu emprego. Meu salário já não é melhor. Né, imagina. Você tá louco. Sabe, aí o cara decide, é aquilo que a gente falou, vamos falar mesmo, vamos falar, existiu esse governo, esse governo, esse governo, esse governo. E aí, beleza? Próximo. Pronto. É absurdo, sabe? Mas esse investimento, assim, né, em educação não precisa ser, não vamos limitar também assim, a educação só da base, mas eu digo assim, a educação de maneira geral. Por exemplo, cursos livres. Cara, quando bem desenvolvidos, cara, são excelentes. Eu já fiz vários cursos livres que foi assim, fui esperando, vamos ver como que é.
eu olhei e falei, meu Deus. Mas, Cara, eu quero fazer os próximos. Sabe, empolgadíssimo. Mas assim, isso sabe? é uma coisa, professor, que eu também acho que, por exemplo, a escola, tá presencialmente na escola e saber dedicar aquele tempo para aquela matéria que eu estou estudando, que, cara, beleza, é isso aqui, eu vou fazer exercícios depois, foi algo que a escola me trouxe o aprendizado, porque, como eu falei para você, eu gosto de ir para aula, né? Eu gosto de ver o professor explicando, eu pegar um livro para ler, hoje em dia eu faço muito mais isso porque, para mim, como eu sei os conteúdos que eu quero, eu vou mais especificamente, né? Mas o que me ensinou, né, como que é a forma que eu aprendo, foi ir para aula. Eu vi que, cara, fazer trabalho é um jeito que eu assimilo conhecimento, assistir o professor é um jeito que eu assimilo conhecimento. Tinha gente que gostava de ficar copiando tudo que o professor fazia no quadro e depois estudava em casa. Puta, esse era um jeito para mim que era péssimo, não assimilava nada. Que ótimo, o cara do teu lado era outro cara. Era outro cara. É isso aí, tá só tudo bem. entendeu? Mas eu acho que assim, esse frequentar, né, ir para a escola me ajudou a construir, né, mais ou menos esse é um modelo que eu aprendo. Então agora quando eu vou estudar algo online, eu sei, eu tenho que fazer isso para conseguir assimilar esse conhecimento. Se eu não tivesse experimentado, e talvez eu não soubesse, porque daí não ia ter um professor, Lucas, vamos fazer um trabalho agora para ver como é que é. Talvez eu não soubesse como desenvolver isso, né? É bem isso mesmo. E infelizmente a gente tem que pensar assim, a educação hoje ela está exclusivamente servindo para alguns propósitos, só alguns, do mercado de trabalho de larga escala, assim, vamos falar assim, para não dizer outros termos, né? Mas e cadê a criação, que é o que pode dar mais renda, vamos falar assim? Então não é que não pode ser voltado para o mercado de trabalho, mas também tem que ser voltado para o desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento de relações que a gente estava falando. Perfeito. Quando a gente atingir um pouquinho melhor todo esse contexto de educação, com certeza a sociedade, né, o Brasil como país vai se destacar muito mais. Daí eu não entendo. A gente fica falando de fazer isso, enquanto alguns políticos que falam, os caras às vezes até nem são eleitos, tiram sarro dos caras, e você vê assim, o cara tá falando uma verdade, assim, tal lugar que fizeram, não tudo da mesma forma, mas fizeram algumas coisas semelhantes, outras diferentes, hoje estão mandando no desenvolvimento, autoria, né, produção de coisas novas. E a gente na reprodução. É isso. Vamos só tentar copiar, porque às vezes nem isso a gente sabe. Nem isso a gente consegue. Sabe? Absurdo. Uma coisa